O sucesso que Shumatsu no Valkyrie fomentou a respeito do gênero Battle Arena, sem sombra de dúvidas, influenciou não só milhares de fãs a entrarem mais a fundo nessa temática, mas também a diversos autores espalhados por todo o Japão a criarem uma nova era focada diretamente em mangás de torneio. Dentre os vários filhos de Shumatsu, podemos destacar aquele que é dito por alguns como a obra que superou o original, e que inclusive tem confirmação de um anime vindo aí, viu? Sendo ele o Tenkaichi, Nyo Saikyobu Geisha Tenkei-sen, ou em uma tradução mais direta, Tenkaichi, a batalha para decidir o artista marcial mais forte do Japão. O mangá, obviamente focado em um torneio, em específico de artes marciais japonesas, com o objetivo de descobrir quem é o melhor guerreiro de toda a Terra do Sol Nascente. Nesse vídeo, irei analisar a primeira luta mostrada, seus personagens e o desfecho, dando minha opinião a respeito de algumas coisas que foram mostradas e, por fim, dando meu veredito final, sobre tudo o que aconteceu do capítulo 1 até o início do capítulo 7. Esse vídeo está sendo feito por uma série de fatores, em destaque sendo um pedido desse inscrito aqui, qual infelizmente não sei pronunciar o nome, então deixarei aí na tela. E também porque estou procurando diversificar mais meu conteúdo, com vídeos de outros mangás tendo o mesmo potencial de serem produzidos e postados nesse canal, fora o fato que eu nunca parei para ler Tenkaichi até mesmo de uma forma casual antes de fazer esse vídeo, pois inicialmente outros mangás me chamaram mais atenção, além da minha própria rotina pessoal estar cada vez mais corrida, então espero que entendam caso minha análise seja superficial demais, até porque este é meu primeiro vídeo nesse estilo, evidenciando que não sou nenhum expert nesse assunto, e por ser apenas um vídeo produzido por um amador que está aos poucos admirando mais a obra e sua comunidade. Mas agora, para entrarmos mais a fundo nesse assunto, nada melhor do que conhecermos os responsáveis pelo mangá. No caso, Tenkaichi é escrito por Nakamaru Yosuke, autor de Gamaran, postado em 2009, e Gamaran Shura, postado 9 anos depois, com as obras finalizadas e com uma média de mais de 190 capítulos cada. Já o desenhista é Azuma Kyotaro, um nome um tanto conhecido aqui no canal. Azuma é artista e autor dos mangás The King of Fighters A New Begin, lançado em 2018, e The King of Fighters Gaiden, Origins of the Flame, de 2021. Não foram obras tão longas assim, mas vale a pena citar que ele também é desenhista de Sakura Bringer, lançado em 2014, e do querido deste canal, Versus, lançado em 2022. Como podem ver, são duas pessoas com grande experiência em suas funções, e que estão trabalhando juntos há mais de 3 anos, tendo produzido mais de 50 capítulos até o momento que eu produzo esse vídeo. Mas será que Tenkaichi já acertou tudo nessa primeira luta? Vamos descobrir assim que apresentarmos os pontos a serem analisados. Os pontos que irei analisar serão separados em a história do mangá e como ela uniu as diversas figuras históricas que lutarão nesse torneio, os personagens em destaque. De forma resumida e objetiva, veremos os personagens que protagonizarão o vídeo, suas histórias e o como eles se desenvolvem durante a luta. Os personagens secundários. Para os principais, contaremos também com os espectadores, sejam lutadores dos próximos rounds ou relacionados aos protagonistas dessa luta, onde abordarei ligeiramente o quanto eles acrescentam no decorrer do conflito. A arte, se ela mantém-se consistente em todo o combate, e por fim a luta e seu desfecho, como ela foi desenvolvida e as consequências geradas no pós-round. Quando todos esses pontos forem analisados, irei responder o subtítulo desse vídeo para assim sabermos o porquê essa luta é tão especial, e darei uma nota de 0 a 10 para ela. Dito isso, vamos começar uma análise rápida da história. A história de Tenkaichi se passa no período Sengoku, ou período dos estados combatentes, exatamente 10 anos após Oda Nobunaga unificar o Japão em 1600. E já na segunda página do mangá, nos é informado que a história não seguirá fielmente o que aconteceu no período real, onde, resumindo de forma simples, Oda Nobunaga está com seus dias contados e quer escolher alguém para herdar o Japão, não pelos meios convencionais ou lógicos, e sim por meio de um combate entre os melhores guerreiros de todo o Japão, onde ganhará o daimyo que tiver o guerreiro mais forte de toda a Terra do Sol Nascente. Com isso, os 16 melhores artistas marciais foram convocados de todas as partes do Japão e assim lutarão ao decorrer de 4 fases, até sobrar apenas um. É uma história bem simples e direto ao ponto, e por deixar claro que a história não será igual à vida real, não me vejo obrigado a contextualizar alguns dos personagens que, seguindo a lógica, teriam que vencer, tirando algumas poucas exceções mais à frente ao vídeo, com o primeiro capítulo focado em apresentar um dos primeiros competidores da rodada 1, o diamante invicto Honda Tadakatsu, que inicia o tópico a respeito dos personagens em destaque. Inicialmente, Honda nos é apresentado como um guerreiro perfeito, capaz de lutar contra milhares sem sofrer um único arranhão em mais de 57 batalhas, mas que foi aparentemente corrompido por festas, álcool e o aborrecimento em sua vida. Mas após saber do torneio Tenkaichi, o espírito do verdadeiro diamante invicto vem à tona, estreando sua volta ao mundo das lutas simplesmente matando Kurokabuto, um touro gigantesco que era responsável por diversos estragos aos arredores do castelo de Otaki. Tudo isso culmina para Honda representar Tokugawa e Ieyasu, e a sua designação na primeira luta da primeira rodada, com o próximo personagem a ser comentado. Do outro lado temos Musashi Miyamoto, um dos nomes, se não o nome mais conhecido de toda a lista por conta de sua lenda como o melhor espadachim da história. Musashi nos é apresentado como um jovem bem alto que permaneceu dormindo por boa parte do tempo até finalmente acordar e encontrar seu oponente. Representado por Shosokabe Motoshika, o jovem espadachim compartilha bastante semelhanças com Honda, algo que veremos
conheceremos melhor em seu flashback. Já no terceiro capítulo nos é apresentado o flashback de Musashi, que de forma bem simplificada conta o começo da jornada dele, onde aos 3 anos ele e seu pai acharam um corpo no chão, com a espada sendo o que fez Miyamoto dar seus primeiros passos e falar suas primeiras palavras, fazendo um corte certeiro no braço de seu pai, que naquele momento havia testemunhado o talento bruto de seu filho nessa arte marcial. Passados os anos, sendo rapidamente superado pelo garoto, que após muito treino e não possuir nenhum oponente à altura, parou de segurar suas espadas, interrompendo de alcançar seu pleno potencial. Em contrapartida, o flashback de Honda Tadakatsu, mostrado no quarto capítulo, nos leva 30 anos atrás, especificamente no primeiro ano da era Henki Yanegawa, batalha onde Tokugawa e suas forças estavam por um triz de perderem para um exército 2 vezes maior e mais forte, até Honda fazer sua estreia aniquilando as forças inimigas, enfrentando cerca de 10 mil homens e finalizando a guerra matando Makara Jurozaemon Naokata, dito como o guerreiro mais forte do norte. Não irei mentir, sinceramente achei o passado do Musashi muito básico e um tanto sem graça, com uma aura toda Ed, principalmente quando o garoto falou katana pela segunda vez, parecendo até que tava com cachumba. Já a respeito do Honda, devo dizer que curti bem mais seu passado, não por ser algo complexo ou algo do tipo, mas sim porque eu me diverti mais lendo ele, além de sentir algumas semelhanças com o passado do Ubu e seu spin-off, por ambos serem extremamente fortes fisicamente e tal. De toda forma, ambos os flashbacks dos personagens fizeram um bom trabalho em desenvolvê-los de poucas páginas, o que eu acho melhor do que optar por passados que ocupam todo o capítulo, não prejudicando a luta de forma tão absurda quanto outras obras. Agora que abordamos os protagonistas desse vídeo, vamos para os personagens secundários. A respeito, podemos ressaltar os mais relevantes para esse primeiro confronto, sendo eles Tokugawa Ieyasu, que na história real foi o maior shogun do Japão, Yagumo Munenori, um dos 16 selecionados para o torneio e dito como inigualável com a espada, o vassalo de Nobunaga, Mori Hamaru, o próprio Oda Nobunaga, Shosokabe Motoshika, que na vida real foi um guerreiro e senhor da província de Tosa, Shimei Monesai, pai de Musashi Miyamoto e dito como o mestre espadachim inigualável, e por último Hattori Hanzo, também um dos 16 lutadores. Sinceramente, não há muito o que falar sobre eles, principalmente por não terem um papel tão relevante nesse momento da história, o que é ótimo para mim. No máximo, ambos fazem comentários sobre a luta e dão algumas informações pontuais e importantes sobre os dois lutadores, iniciando seus respectivos flashbacks, os quais eu resumi no tópico anterior. Os únicos pontos que eu gostaria de destacar são a amizade de Ieyasu com Honda, algo realmente genuíno e bem feito, não precisando ser escancarado na cara do leitor, e a piada em torno do Mori na verdade ser um homem e ter um salsichão imenso, no qual eu soltei um leve arzinho pelo nariz, principalmente na reação de alguns figurantes ao vê-lo, e porque eu genuinamente não esperava por isso. Espero que ele não se torne algo repetitivo ao ponto de ser irritante lá para frente. Indo agora para o próximo tópico, irei falar um pouco sobre a arte. A arte de Tenkaichi não decepciona em nenhum aspecto, isso eu tenho certeza. Tem quadros que me deixam não ironicamente fascinados com o contraste, detalhes, rachuras, entre outras coisas que eu não sei explicar direito, mostrando o grande domínio que o Azuma tem sobre os fundamentos e o refinamento dos desenhos. E mesmo desenhando 2 mangás mensais em um prazo que muito provavelmente é apertado pra caramba, a arte não decaiu de forma alguma, tanto que eu fui atrás dos capítulos mais recentes da obra e parece que a arte só melhorou com o tempo. Cara, isso é um completo absurdo, tanto que no meio desse tópico está passando alguns quadros de cada capítulo, com eles dando espaço para o último tópico falando sobre a luta e seu desfecho. A luta mostra uma coreografia, ritmo rápido e surpreendente, com ambos os lutadores tendo seus momentos de glória ou sendo duramente pressionados. Em especial, Musashi tendo uma dificuldade absurda no início, sendo pressionado diversas vezes, mas aos poucos ele ia evoluindo e se adaptando, até chegar ao ponto de perder sua costela e trocar um golpe decisivo com Honda, que ao perceber o quão brutal Tenkaichi seria caso ele vencesse aquela rodada, ele decide sacrificar seu braço, pois qualquer coisa que não fosse o topo não valeria a pena, tanto para Honda quanto para seu amigo. E por conta desse pensamento, as consequências dessa escolha foram a execução de Honda a tiros, fazendo assim o período mais pacífico e próspero da história do Japão jamais existir, assim condecorando Musashi Miyamoto como ganhador do primeiro round e abrindo caminho para Fumakotaro e Toga Seiden iniciarem a segunda luta, terminando assim este confronto tão empolgante. No geral, o que torna Miyamoto vs Honda uma luta tão especial na minha opinião é a sua competência em abordar tudo que ela se propôs a ser de uma maneira decente, apostando no seguro e não fazendo nada de mirabolante que destrua a personalidade dos artistas marciais ou o público que está assistindo a luta. Não é necessário reinventar a roda para criar algo agradável para qualquer meio de entretenimento, basta apenas fazer o básico bem feito para agradar o grande público. Então decreto que o confronto entre Musashi Miyamoto e Honda Tadakatsu é um sólido 7 de 10. E essa nota se dá por ter sido apenas um grande arroz com feijão bem feito, e por um dos pontos que eu achei bem básicos como a personalidade dos protagonistas, e pela história de Musashi que eu achei meio Ed, encerrando assim essa grande análise no canal, me dando finalmente o direito de terminar esse vídeo. Vocês não têm ideia o quão aliviado eu estou por finalmente ter conseguido terminar não só o roteiro, mas também essa fase do canal. Foi papo de meses escrevendo e reescrevendo cada palavra e frase, fora os bloqueios criativos insanos e a sensação de não fazer um conteúdo bom o suficiente para vocês. E isso simplesmente estava me desmotivando ao ponto de repensar se realmente eu continuaria com esse projeto ou se realmente eu mostraria minha voz. Mas ao ler os comentários não só de pessoas engajando com o canal, mas também apoiando meu trabalho, me fez ter forças para continuar e finalmente terminar esse vídeo tão trabalhoso. Graças a vocês pude trazer este especial
inicial de 100 inscritos levemente atrasado. Os meus mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Além disso, a ideia original para este vídeo era comparar Tenkaichi com outras duas obras, sendo elas Shumatsu, que foi citado algumas vezes no começo desse vídeo, e Majou Taisen, que é visto como um dos mais populares filhos de Shumatsu. Porém, acabei repensando na ideia e vi que essas duas obras têm um potencial muito maior do que apenas servirem como uns comparativos. Então, caso queiram, eu posso tranquilamente produzir um vídeo a respeito do torneio de deuses contra humanos e da guerra das bruxas gananciosas. E então, vocês gostaram desse vídeo um pouco mais diferente do habitual? Comentem o que acharam e se gostariam que eu trouxesse vídeos assim das outras lutas. Muito obrigado por assistirem até aqui, desejo um ótimo fim de ano para todos vocês e nos vemos em 2026.